Bom, estamos de volta ao vivo com o programa Reclamar Adianta e hoje, aqui no nosso segundo bloco, a gente recebe a defensora pública Flávia Albani. Tudo bem, Flávia? Bom dia. Tudo bem, Renata? Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Flávia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Reclamar Adianta. E hoje a gente vai conversar aqui com a defensora pública Flávia Albani sobre duas pautas muito importantes. A primeira delas é sobre a violência contra o idoso. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi no dia 15 do mês passado, do mês de junho. E levantou aí uma abordagem de que a gente não tem muito o que comemorar, não. Sabe por quê? Porque os casos de agressões têm aumentado e mostram um caminho muito longo que é preciso percorrer no enfrentamento desse tipo de crime. Só para a gente ter ideia, na comparação com o ano de 2000, na comparação com o ano anterior, 2023 registrou um crescimento de 50 mil denúncias de violência. Entre 2020 e 2023, foram mais de 400 mil notificações. E as principais vítimas da violência contra o idoso são quem? As mulheres. Então, eu queria conversar, Flávia, um pouquinho com você sobre esse assunto, né? Para a gente repercutir um pouco sobre essas informações. Por que também dentro dessa faixa etária do idoso, a mulher também acaba sendo vítima, né? A maior vítima de violência também. O que pode ser feito para a gente tentar melhorar esse cenário? Quais são os direitos das vítimas? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse assunto agora, Flávia. Claro, Renata. Então, é uma situação realmente bastante preocupante, né? Isso é fruto aí de uma violência estrutural que tecnicamente a gente chama de etarismo estrutural, que é essa violência que acomete a pessoa idosa. O que acontece? Essa violência contra a pessoa idosa, geralmente ela se dá ali dentro de alguma relação de confiança, né? No âmbito doméstico, familiar, ou quando existe uma relação de confiança. Algumas vezes também pode ocorrer fora dessa relação de confiança, como, por exemplo, na relação com o banco, uma violência patrimonial, empréstimos abusivos, enfim. Mas, quando você fala da questão da mulher, a gente tem que juntar dois fatores aí. A violência contra a mulher, que o nosso país também, infelizmente, ainda tem índices altíssimos de violência contra a mulher, e a violência contra a pessoa idosa, que geralmente ocorre dentro também desse âmbito doméstico, familiar, com essa relação de confiança. Então, são dois fatores de vulnerabilidade incidindo ao mesmo tempo, que tecnicamente a gente chama de interseccionalidade. O fato de ser mulher e sofrer violência dentro do âmbito doméstico familiar e o fato de ser pessoa idosa, né, que torna a pessoa mais vulnerável ainda, até por conta das próprias limitações, né, que o processo de envelhecimento gera naturalmente. O processo de envelhecimento ele gera limitações de ordem física, de ordem sensorial, às vezes de ordem intelectual, né? Pode acabar limitando um pouquinho a autogerência, a pessoa precisa de um apoio, precisa de um auxílio para conseguir gerir os atos da sua vida patrimonial, os atos da sua vida como um todo, e isso faz com que ela fique mais vulnerável a essa violência, que geralmente ocorre dentro desse âmbito doméstico familiar, sendo mulher ainda mais vulnerável, uma vez que o nosso país possui uma cultura de violência contra a mulher. Agora, Flávia, a gente sabe que muitas mulheres acabam se silenciando diante dessa violência doméstica por dependerem economicamente dos seus maridos, dos seus companheiros. Isso dentro desse quadro de violência contra o idoso, em que majoritariamente as mulheres são vítimas, a gente também poderia fazer uma correlação com essa questão da dependência econômica? Podemos sim, Renata. Geralmente, né, quando a gente vai analisar a violência contra a mulher, diversos são os fatores que dificultam essa mulher, às vezes, a buscar ajuda. Né? Como você falou agora há pouco, a dependência econômico-financeira, a dependência emocional. Mulheres que ainda têm filhos pequenos, sempre pensam nos filhos, né? Como é que eles vão ficar. Uhum. A questão que, às vezes, o homem é o provedor daquela família, financeiramente falando. Quando a gente leva isso para a mulher idosa,
Então, além dessa questão, às vezes, da dependência financeira, existe também a questão do cuidado, de que, como eu falei agora há pouco, o próprio processo de envelhecimento, né, ele causa algumas limitações, e a pessoa idosa, às vezes, ela precisa de cuidados, precisa de apoio, precisa de uma política de cuidado voltado para ela. Sim. E, às vezes, a pessoa que está violentando essa pessoa idosa é também a pessoa que cuida dessa pessoa idosa, ou então a pessoa que proporciona financeiramente um cuidador para estar com essa pessoa idosa. Então, isso faz com que ela fique mais vulnerável ainda, né? Como é que ela vai denunciar a pessoa que cuida dela ou a pessoa que está proporcionando financeiramente um terceiro para estar ali cuidando dela? Então, realmente é um cenário de muita vulnerabilidade social e estrutural. Agora, Flávia, o que pode ser feito para a gente melhorar aí esse cenário? É claro que os desafios são gigantescos, mas há algo que pode ser feito de uma forma prática para a gente melhorar esse cenário? Então, no caso da pessoa idosa, nós temos a legislação, né, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem lá um capítulo só sobre crimes contra a pessoa idosa, né? Esses crimes podem ser de diversas espécies, crimes que estão previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, crimes que estão previstos no próprio Código Penal brasileiro. Temos aí, Renata, lesão corporal, violência patrimonial, maus tratos, enfim. Então, nós temos esses crimes, essas condutas, né, que violentam a pessoa idosa, grande parte delas já está tipificada como crime. Então, assim, lei nós temos. O que é preciso melhorar? É que essas pessoas consigam ter acesso a canais de ajuda, né? Uma vez que elas estejam sofrendo violência, ou uma vez que elas estejam na iminência de sofrer violência, elas precisam ter canais de ajuda acessíveis, né? Onde elas possam buscar ajuda para serem retiradas daquela situação de violência. Então, assim, sempre está divulgando as informações de onde procurar, quem são as instituições responsáveis, quais são os telefones responsáveis, né? Quais são os lugares que você pode procurar para pedir ajuda. E uma vez que você pede ajuda, e aí nós temos outro problema. Como eu falei agora, a pessoa idosa, muitas vezes, ela depende do cuidado, né? E aí ela vai para onde? Quando ela é retirada da companhia daquele agressor, ela vai para onde? Então, é preciso também que a gente continue investindo socialmente, né, nessa rede de apoio para a pessoa idosa, para a mulher idosa, que aí tem a questão da violência contra a mulher e da violência contra a pessoa idosa, para que ela consiga sair daquela situação de violência e receba um apoio, né, para continuar vivendo com dignidade e tocar sua vida para frente. Então, é bastante complexo, porque não é só denunciar. Depois que fez a denúncia, vai para onde? Vai fazer o quê? Vai sobreviver como? Entende? Como são vários fatores ali que estão entrelaçados com essa situação? É exatamente essa pergunta que eu iria te fazer, Flávia, porque assim, você citou aí, né, que nós temos o Estatuto do Idoso, as legislações aí no âmbito criminal que nós temos para penalizar essas pessoas que praticam violência contra o idoso, principalmente ali no ambiente do ambiente doméstico, mas a gente sabe que, infelizmente, mesmo que tenhamos aí uma legislação muito abrangente nesse sentido, ela acaba não sendo suficiente para coibir que esse tipo de crime aconteça, né? Infelizmente. Só para traçar aqui um paralelo, a gente tem conversado, debatido muito aqui no programa sobre a questão do feminicídio, né? Que de uma forma muito, muito, muito forte tem ocorrido com as mulheres que já têm medidas protetivas. E aí eu estou saindo um pouco desse escopo, né, da mulher idosa, e indo para, né, para todas as mulheres, independentemente da faixa etária. São mulheres que já têm medida protetiva. O caso mais recente foi da Gari, né, que foi esfaqueada aqui na última semana pelo seu ex-companheiro. Ela já tinha uma medida protetiva, ou seja, esse agressor não poderia ali estar próximo a ela, já tem ali a medida protetiva, mas nem a medida protetiva tem impedido que esses agressores matem e assassinem as suas ex-companheiras.
Então, só para fazer aí um paralelo com essa questão aí também das leis, né, de proteção aí ao idoso e de todas as leis também que nós temos no âmbito criminal, mas assim, se a legislação ela não está sendo suficiente para coibir que esse tipo de situação, que esse tipo de crime aconteça, o que mais a gente pode fazer? Então, o que está acontecendo é o seguinte, a legislação ela existe, mas ela não está sendo praticada da maneira como ela deveria. Falta de efetividade prática da legislação, né? Porque existe previsão legal, existe lá no Estatuto da Pessoa Idosa, né, na Lei Maria da Penha, existe previsão de medidas que podem ser tomadas. Agora, quando a gente vai colocar essas medidas em prática, elas não estão sendo tomadas, elas não estão sendo observadas como deveriam estar, conforme manda a legislação. Então, existe aí uma lacuna entre a letra da lei, aquilo que a lei determina, e o que está acontecendo na prática, que é uma realidade do nosso país, né? Infelizmente, nosso foco aqui hoje, nesse momento, está sendo na mulher idosa, mas isso acontece com vários outros grupos, como pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, enfim, e outros. Existe legislação, mas não existe, né, a efetividade prática dessa legislação. E o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar das autoridades responsáveis por executar, por colocar essa previsão legal na prática. Né? Quem são as autoridades? Obviamente que eu não estou falando aqui de uma autoridade só. Né? Essa proteção a esses grupos, a mulher idosa, por exemplo, ela é feita através de uma rede de apoio. Temos aí Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, conselhos municipais, estaduais da pessoa idosa, né? E tantas outras instituições envolvidas. Então, é cobrar dessas instituições que realmente exerçam o seu papel para que a legislação possua efetividade prática.